Fala, noturnos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, esse é o canal do Leitor Noturno. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a nova graphic novel da Dark Side Books, Green River Killer, de Jeff Jensen e Jonathan Case. Então, bora lá, vamos falar sobre esse livro. Antes de mais nada, já deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para sempre ser notificado quando sair vídeo novo nosso por aqui e deixe nos comentários qual a história de serial killer que você mais gosta. Bom, essa leitura foi uma das melhores leituras do mês para mim, a melhor graphic novel que eu li desde Meu Amigo Dahmer. Achei inclusive um pouco melhor que Meu Amigo Dahmer. Desde que eu li Meu Amigo Dahmer, que conta a história de um serial killer, né, do Jeff Dahmer, e que é uma graphic novel ilustrada e tudo mais, desde então eu me apaixonei muito por graphic novels, gostei muito de ler graphic novels por causa de Meu Amigo Dahmer. Foi um estilo literário que eu conheci a partir disso, né, que eu me criei o hábito de ler a partir dessa leitura e sempre busquei alguma coisa parecida para continuar as leituras e nunca encontrava, né? Eu lembro que até em viagens perguntava se tinha alguma graphic novel sobre o serial killer e tal, ou sobre true crime, e o que tinha para vender era realmente o Meu Amigo Dahmer. Mas eis que a Dark Side traz Green River Killer, que tem o mesmo mote, o mesmo tema de Meu Amigo Dahmer, né? A graphic novel vai contar a história do assassino em série de Green River, né, que é uma cidade perto de Seattle, e aí começam os pontos assim que são um pouco parecidos com o Meu Amigo Dahmer, né? E Meu Amigo Dahmer é um amigo do Jeff Dahmer que está contando aquela história. Nessa daqui, a perspectiva é de alguém que está próximo também da história que está acontecendo. Quem conta essa história é o filho do investigador que foi responsável por caçar e finalmente prender o assassino de Green River, que se chamava Gary Ridgway. Então, ele foi preso depois de muito tempo, ele foi um assassino que matou durante muitos anos. Estão atribuídas a ele mais de 40 assassinatos. Ele, teoricamente, teria confessado mais de 70 assassinatos, mas ele não conseguiu provar todos esses assassinatos, né? Não conseguiu dizer onde as vítimas estavam, e ele acabou não sendo julgado por estes assassinatos. Ele é julgado só pelos 48 assassinatos em que ele soube onde estava o corpo, ou que o corpo daquela pessoa tenha sido encontrado e ele tenha assumido, e o modus operandi levasse a crer que fosse cometido pela mesma pessoa. Então é uma história bem longa, e isso é um dos pontos mais legais da história da graphic novel, né? Porque a gente vai ver essa história contada vivenciando aquilo dali. Ele não se coloca como personagem, o Jeff Jensen, né? Ele é filho do Tom Jensen, que foi o principal investigador do caso, né? A pessoa da polícia que estava incumbida de, por quase 2 décadas, ficar atrás desse criminoso, porque ele matou durante muito tempo. Em algum tempo ele sumiu, parou de matar, depois ele retomou os assassinatos. Foi algo bem difícil para a polícia tratar desse caso e conseguir prender esse assassino. E a história mostra muito isso, e tem toda a perspectiva, assim, sim, Meu Amigo Dahmer, né? Tinha a perspectiva de um amigo que era próximo ao Jeff Dahmer e talvez não pudesse acreditar que o amigo dele ou que essa pessoa próxima a ele fosse capaz de fazer ser responsável pelos assassinatos horrendos que o Jeff Dahmer era responsável. Nesse lado, a gente tem um cara que tá contando uma história que o pai dele vivenciou e que foi muito intensa para toda a família dele, né? Porque ele viu o pai dele em noites em claro tentando descobrir pistas sobre o caso. Ele viu o pai dele frustrado porque não conseguia prender esse bandido. Ele via o pai dele às vezes até mal-humorado por ter sido enganado pelo criminoso novamente, tudo mais. Então tudo isso está bem presente, e essa parte emocional é muito presente na graphic novel, e talvez seja uma das coisas mais legais dela e seja o que torna ela muito única, assim, para mim. Eu senti uma emocionalidade, uma parte de sentimentos muito forte, e isso se traduz de maneira belíssima pelo ilustrador, né? A maneira como o ilustrador consegue colocar isso na graphic novel é algo único, porque uma das coisas que mais me incomodam em histórias em quadrinhos é quando existe não muito diálogo, porque o diálogo é algo normal dentro
de várias conversas, de várias histórias, né? É necessário. Mas tu precisa ambientar fazendo um textão que leva lá meia página, ao invés de estar colocando aquela ambientação através de desenhos, através de ilustrações, ou tu precisa dizer algo que seria melhor que tu dissesse aquilo através das ilustrações e não em forma de texto. E quando a gente consegue ver isso, quando a gente consegue notar que as palavras são desnecessárias, porque as ilustrações são tão bem feitas, são tão bem colocadas, que os quadrinhos são colocados em sequência, que fazem um sentido muito maior, isso se torna muito perfeito. Chega a ter páginas nesse livro que não existe nenhuma fala, não existe nada escrito, existe somente as ilustrações. Eu vou colocar aqui uma foto de uma dessas páginas para exemplificar bem o que eu estou falando. A gente consegue sentir a emoção mudando dele do quadrinho de cima até o quadrinho de baixo, a gente consegue ver como ele está se sentindo naquele momento, a gente consegue ver toda a tensão dele, e isso tem várias explicações, isso tá ligado a vários pontos da história, né? Desde a maneira como ele coloca as expressões no quadrinho, né? As expressões da pessoa que tá ali, os olhos um pouco mais fechados, a testa franzida, até o ambiente como um todo, assim, né? O próprio silêncio fala muito na história. Então tem cenas em que tá os amigos dele ao fundo e ele sentado em primeiro plano, e nesse estar sentado em primeiro plano tu vê que ele tá completamente fora do assunto que tá rolando atrás dele, ou que até mesmo as pessoas estão caladas vendo que ele não tá num momento tão bom, que ele não tá no melhor momento dele ali, que ele tá sofrendo de alguma forma. O outro subterfúgio que ele usa muito, o Tom Jensen, o investigador, ele fuma muito, então dá pra ver assim, o momento que ele tá fumando, ele tá em momentos mais tensos, ele tá um pouco mais preocupado, ele faz algumas modificações na casa dele também. Tem um quadrinho que é sensacional, e aí esse quadrinho vai fazer vocês entenderem o que eu tô falando sobre ilustradores magníficos, que é o caso do Jonathan Case, que é o ilustrador dessa obra. Ele gosta o Tom Jensen tem a mania de aliviar o seu estresse fazendo trabalhos em casa. Então ele quebra todo um banheiro, ele passa muito tempo colocando ladrilhos pequenininhos, aqueles ladrilhos bem pequenos, quadradinhos de, sei lá, um centímetro em todo o piso do banheiro. E aí, numa cena, ele tá completamente irritado, frustrado, o assassino tá incomodando muito ele não conseguir resolver o caso, tá sendo um incômodo muito grande, e no outro quadro, o chão do banheiro tá completamente coberto pelos ladrilhos. Tipo, ele conseguiu passar muito tempo ali pensando, ele conseguiu colocar toda a emocionalidade dele, toda a emoção que ele tava sentindo ali para fazer um banheiro novo. Não importa o tempo que ele levaria para fazer aquele banheiro novo, porque ele usou minúsculos quadrinhos para fazer o chão todo dessas pastilhas, dessas micro pastilhas, né? E só a troca dessa imagem, assim, não precisa ter escrito ali, Tom estava muito frustrado no quadrinho, como algumas graphic novels e algumas histórias em quadrinhos trazem muito nas histórias, né? Parece que é necessário ter aquilo escrito, mas sem ter nada escrito, tu sabe tudo o que se passou, e tu sabe de uma forma muito mais forte do que se houvesse algo escrito naquele momento. Então esse é o ponto mais alto, assim, é o que eu mais gostei dessa história, e é um dos pontos tão bons da história. A graphic novel tem um ponto negativo, tá? Que é negativo pra mim, porque isso me incomoda muito em qualquer tipo de publicação. Como o assassino levou ele mata entre os anos 80 e meados dos anos 90, então ele leva aí uma década e um pouquinho pra ser preso, e por isso ele cometeu tantos assassinatos também, né? E muitas vezes existe uma troca de tempo, uma troca temporal na história, e isso às vezes não fica tão claro ali. Então eu me pego muito no livro, e aí vou lendo, e aí eu noto assim, tipo, não dizia nada aqui que tu tá no presente, ou tu tá no passado, ou tá nos anos 80, quando ele começou a cometer os crimes, ou tu já tá nos anos 90, quando ele tá sendo preso. Isso me incomodou um pouco, mas é algo que tu consegue sacar ali o tempo que tá, é algo que te fica claro no texto, no momento em que aquilo tá acontecendo, mas tu precisa pensar. Isso acontecia algumas vezes comigo, assim, de eu estar lendo alguns quadrinhos e depois de já ter lido uns 2 quadrinhos, notar que eu não tava no tempo certo, na época certa ali em que aquilo tava acontecendo, mas conseguia notar depois que
a época onde aquilo estava se passando. Mas eu gosto de saber no começo, assim, pra já ler, começar entendendo já a história. Então se tem ali, tem muitos livros que fazem isso, né, essa troca de tempo. Me incomoda muito quando não tem um aviso em que época tá, em que tempo tá acontecendo, né. O Charlie Donlea é um escritor que ele coloca sempre no cabeçalho dos livros dele, e os livros dele sempre tem essa troca temporal, né, entre passado e presente, e ele sempre coloca a época que tá acontecendo, o ano lá. Eu acho que tem livros, os livros dele tem até a data bem certinha no cabeçalho, tem um local, tem a pessoa que tá narrando, então isso facilita muito mais. Eu começo a leitura já sabendo o ambiente que eu tô, e nesse livro tem alguns momentos em que isso não é dito. Ele não levou 6 estrelas só por causa disso, porque é uma graphic novel muito boa, é um dos principais lançamentos da Dark Side agora para esse mês, nem um pouco decepcionante, achei maravilhoso. Até quando eu recebi, não tinha me ligado que era uma graphic novel, aí antes de abrir ele, eu fui ler aqui atrás e aí vi que tinha o selinho e eu disse, nossa, é uma graphic novel sobre um serial killer, sobre true crime, preciso disso, preciso ler. E mais uma curiosidade antes da gente acabar o vídeo, a ideia desse livro surge a partir do Jeff Jansen. Ele procura o Jonathan Case, o Jeff ele já tem outros livros escritos, tá? Ele é um jornalista hoje em dia, e ele procura o Jonathan Case dizendo assim, ó, tem uma história maravilhosa e eu quero que tu faça um livro sobre ela. E o Jonathan, que também tem várias publicações de graphic novels e histórias em quadrinhos já lançadas, comenta assim, tipo, se a história dele fosse tão boa, comenta que ele pensou na hora, né, que se a história dele fosse tão boa, ele mesmo lançava isso, não precisava de mim. E aí quando o Jeff conta a história pra ele, diz assim, meu pai foi o responsável por prender o assassino de Grand River, o serial killer que matou mais de 40 mulheres, quero que seja feito um livro a partir das anotações dele, a partir do que eu tenho aqui, e eu acho que essa história merece um livro. E aí disse, nossa, realmente merece um livro, vamos fazer. E aí saiu essa maravilha que é Green River Killer, a nova graphic novel da Dark Side Books. Se você gosta de true crime, se você gosta de saber sobre assassinos em série, se você gosta de livros ilustrados, se gosta de histórias em quadrinhos e graphic novels, este livro é indispensável para você. Se você já leu Meu Amigo Dahmer e gostou, e assim como eu estava completamente órfão de uma grande publicação nesse estilo, chegou a hora de você ter o seu coração um pouco mais quentinho, porque esse livro vai realmente suprir todas as suas necessidades. O único problema dele é que ele acaba e agora estou órfão de novo de uma graphic novel de true crime. Mas espero que eu não precise esperar tanto tempo para que saia uma nova por aqui, e enquanto isso vou lidando com as outras leituras que eu tenho. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Semana que vem a gente está de volta e boas leituras.